Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Hoje eu vou continuar minhas revisões, de projetos que eu resolvi revisar o conteúdo que eu estudei e eu vou trazer essa revisão aqui para vocês. E sim, vamos continuar de onde paramos no vídeo passado. No vídeo passado a gente viu ali como que se projeta um braço de direção e a gente vai continuar vendo isso, porém outros detalhes importantes. A gente viu o braço em si, mas tem alguns componentes acessórios. Mas antes de começar, meu nome é Anderson. Eu sou engenheiro mecânico graduado na Federal do Ceará. Fiz uma laurea magistrale na Universidade de Modena. E agora estou num doutorado aqui na Universidade de Brescia. A laurea magistrale é o equivalente ao mestrado no Brasil. No caso, eu fiz em engenharia automotiva. Certo? Então vamos começar. Certo. Hoje a gente vai falar de algumas partes do braço que é necessário projetar também. Uma delas é a conexão do braço com a manga de eixo, certo? Como é que é essa conexão? Vamos dar uma olhada. Certo. Antes da gente ver isso, quando a gente vai conectar o braço numa manga de eixo, existem diversas formas. Então a gente tenta usar o que é mais conveniente, o que é mais conveniente, o que é mais seguro. O que é mais seguro, certo? A gente tenta utilizar com base em critérios de engenharia. Certo? Mas tem uma outra coisa que para o contexto desse vídeo é mais importante: o regulamento. Certo? Algumas vezes o regulamento fixa alguns tipos de conexão, certo? Geralmente por questões de segurança. Mas vamos começar. Vamos ver aqui os principais tipos. Ok. Existem basicamente dois tipos: o one shear e o double shear. Seria uma fixação com cisalhamento único e uma fixação com cisalhamento duplo. Basicamente a diferença é que o double shear eu consigo ali reduzir o impacto na fixação, porque eu vou ter duas áreas trabalhando. A gente vai ver isso. Vamos começar com o one shear.
Por que eu estou chamando de Onixie? Porque eu não me lembro qual era a tradução para o português. É foda. Vambora. Juntazinha esperta Onixie. Bom, como é que eu tava desenhando antes? Os unibolzinhos. Ah, beleza. Azulzinho, verdinho, roxo. E preto. Ok. Vou ter aqui que eu consigo copy, paste, perfeito. Eu consigo rodar, hein? Rotate, pronto. Certo. Aí nós vamos ter aqui o house, ou seja, o alojamento da Uniball. Aqui dentro eu vou ter a bucha de redução de atrito. Então, tem essa parte verde aqui. Aqui tá a bucha. Aqui não era nem pra ter feito isso, mas já tá feito. E aqui a minha Uniball. Certo? Aqui, ó, do eixo. Certo. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos tirar isso daqui. Vou botar um pouquinho mais pra cá. Certo? E aqui é o já saindo pro braço. Geralmente vai ser mais ou menos assim. Certo? Beleza. Aqui também. Certo. Aí pronto, temos aqui
conexão com uma conexão do tipo one shear, ok? Aí temos aqui uma força F. Uma força F, certo? Geralmente é assim que ela trabalha. The double shear. Aqui o double shear. Eu vou fazer assim, eu vou duplicar isso aqui. Copy, paste. E aí, deixa eu ver como é que eu posso fazer um double shear nesse caso. Beleza. Nesse caso aqui, veja que aqui eu já tenho um housing diferente, eu já tenho um alojamento diferente. Aqui é como se eu estivesse conectando diretamente num componente, certo? Então vamos supor que aqui eu tenho um componente, certo? Aqui tem a manga de eixo, está conectado na manga de eixo. Eu vou meter o parafuso aqui, certo? Vou já desenhar o parafuso e ele vai conectar na manga de eixo. Aqui a manga de eixo já é esse componente inteiro aqui. A manga de eixo já é isso aqui. Eu vou até deixar de rosita, rosa, e rosa aqui também. Pronto. Aí eu passo o tracinho aqui. Aqui vai dar pra apagar. Perfeito. Então aqui já fica rosa. Aqui é a minha. Aqui já é uma conexão na manga de eixo, certo? Os dois são na manga de eixo. Eu só tenho uma junta. A conexão ela só é diferente. E a gente vai entender qual é o efeito nisso aqui, certo? Então vamos supor que isso aqui é a minha manga de eixo, certo?
Beleza. Aqui one shear. Beleza. E aqui ele vai conectar na minha manga de eixo. Pronto. Aí a gente vai entender aqui também a diferença. Certo? Então aqui a manga de eixo. Ok. Beleza. Aí aqui eu vou colocar o parafusinho. Então vamos desenhar o parafuso. Certo? Então temos aqui. Vamos meter o parafuso na cor azul escuro. Certo? Tá aqui o parafuso. E eu vou ter uma porca. Uma porquinha. Vamos desenhar a porca de que cor? Porca na cor laranja. Eu vou ter uma porquinha. E eu vou ter... Não, peraí. Isso aqui vai ser a arruela. Vamos fazer só a porca mesmo. Vamos supor que é uma porca autotravante. Beleza, eu coloco a porquinha aqui. O outro parafuso. O outro parafuso vai ser bem parecido. Né? Aqui, vem. E ele vai entrar na manga de eixo e vai travar aqui, certo? Então temos aqui o parafuso. Beleza. Ok. Como é que esse sistema vai funcionar? Certo? Acho que se prestar um pouco atenção, certo? Eu tenho uma força aqui. E como é que ele vai funcionar? Bom, existem as diferenças aqui estão na forma como esses parafusos vão lidar com a carga. Na verdade, como essa estrutura vai lidar com a carga, né? Exemplo. Vamos para o single shear ou one shear. A zona afetada vai ser essa daqui.
zona afetada aqui, zona afetada aqui, certo? Então é daqui que vai estar a força, certo? Reação. Vamos botar aqui reação, né? Reação a F, certo? Então eu tenho que essa área que vai ser, o que seria essa área? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui a manga de eixo, certo? Aqui, certo? Aí tá fazendo assim mais ou menos, e aí vai para a manga de eixo, que é só uma região recortada na manga de eixo. A área que vai produzir essa reação é essa daqui. Certo? Essa é a área de trabalho. Aqui, nesse caso, como é que vai ser? Certo? Eu vou ter aqui a força F, mesma força F, puxando o braço, né? Pode ser comprimindo também, mas ela tá puxando. Como é que vai acontecer aqui? Aqui vai ser similar, só que eu vou ter aqui também, certo? Mas eu vou ter aqui e aqui. Então eu vou ter duas zonas a mais produzindo força. Então tá pra cima aqui, né? Vou ter. Então beleza, aqui tá tão bonito o desenho. Eu vou ter o que? A minha reação. Então a reação nesse lado, vamos chamar aqui de lado A, e aqui a reação no lado B. Então, certo? Eu vou ter RA mais RB é igual a F. Eu vou estar dividindo as reações do braço em duas áreas de trabalho. Como é que seria essa manga aqui? Bom, no caso, é como se a manga tivesse, eu tenho aqui manga de eixo, aí ela fizesse isso aqui. Pera. Né? Aí eu tenho aqui o furo, eu tenho aqui uma paredinha, e aqui eu tenho outro furo, certo? Beleza? Qual vai ser a minha área de trabalho? Minha área de trabalho vai ser essa daqui, ó. Ou seja, vou ter uma área. Pera aí que eu desenhei errado aqui. Não ficou bom.
aqui tem que vir mais pra cá. Isso. Aí aqui eu venho com esse. Pronto. Aqui é só corrigir. Certo? E aqui vai para a manga de eixo, que não me interessa essa parte. Certo? Então, a minha área de trabalho está aqui. Certo? Vai ser essa área aqui. Certo? Duas áreas. Vai ter uma força para cima daqui e outra para cima aqui. RA, RB. Enquanto a barra tá puxando. Então eu vou dividir. Certo? Então, temos aqui o one shear, o single shear e o double shear. Acho que é duplo cisalhamento, eu não me lembro. Certo? Diferenças. Bom, tem essas que eu mostrei para vocês. Essa daqui ela requer um parafuso maior. Certo? Por quê? Porque eu vou ter mais tensão no parafuso. Então eu preciso de um parafuso grande e resistente. Certo? Double shear. Certo? Eu posso usar um parafuso menor. Por quê? Porque eu estou usando mais áreas para produzir essa força. Certo? Então eu posso usar um parafuso menor, mais leve. Certo? E geralmente é uma construção mais inteligente a double shear. Certo? Ela divide a zona de tensão em duas zonas menores. Certo? E tem menos concentração de tensão. Certo? E aí eu posso usar um parafuso menor. Certo? Geralmente se usa double shear. Certo? Eu tinha um kart e os braços de direção dele era single shear. Eu me lembro muito bem dessa. Mas dos braços de direção na manga de eixo. Mas dentro, conectando o braço de direção com a coluna, era double shear. Né? Então double shear geralmente é utilizado. Certo? É uma construção mais... É como se fosse já uma boa prática. Né? Outra coisa interessante é que essa conexão double shear ela tem uma outra função muito interessante que passou a se aproveitou, né, dessa construção mais leve para usar ela como um fusível, como se fosse a fonte de falha da suspensão para evitar a quebra de componentes mais caros, certo? Na verdade o braço em si ele já é usado nisso, mas essa conexão em especial ela tem uma coisa, ela é muito, isso se olha muito nela, por quê? Porque geralmente ela é uma heated connection zone, ou seja, uma zona afetada por calor, certo? Então eu tenho tudo essas forças aqui, mas eu posso ter efeito do calor aqui também.
Ok. Vamos falar agora desse Heated Affected Zone, certo? E acho que a gente vai usar esse exemplo da Double Shear. Mas não nessa visão aqui que eu mostrei para vocês. Heated Affected Zone. Por que eu escrevi em inglês? Porque geralmente a gente usa HAZ. Mas é zona termicamente afetada. Ou zona afetada pelo calor. Tanto faz no fim. O importante é entender isso aqui. Eu tenho a minha manga de eixo. Tá aqui minha manga. Certo? Aí eu vou ter isso. Agora a gente vai desenhar isso aqui visto de cima. Beleza. Aí sai daqui o braço. E aí a gente vai chegar na outra conexão. E essa conexão não é uma uniball, ela é feita de uma forma diferente, certo? Aqui. Beleza. Ok. Aí esse aqui é um outro tipo de conexão. Tá, tipo, eu tenho uma manga de eixo aqui, tá indo pra uma outra peça. Talvez saindo da caixa de direção. Certo? Por exemplo. Aí o braço vai entrar aqui mais ou menos. Não, aqui caixa de direção não. Aqui pode ser o flexure. Não, aqui não. Aqui é outra coisa. Aqui ele vai se conectar com outro componente. Pode estar sendo feito para já descubro. Mas primeiro
apagar isso aqui. Beleza. Aí. E aí, o braço vai entrar aqui. Certo? O braço de suspensão entra aqui. E aqui, esse é o ponto em que eu vou fazer o quê? Eu vou soldar. Certo? Vai ter uma solda aqui. Certo? Vai ter uma solda aqui. Só que o braço, esse braço de suspensão na Uniball, ele também é soldado. Então eu vou ter uma soldazinha aqui, dando a volta no braço, certo? Aqui é um outro componente. E eu vou ter uma solda aqui também. Certo? Esses pontos em azul, certo? Eles são chamados de break up points, pontos de rompimento, certo? Pontos de rompimento. E eles podem estar em zonas afetadas pela temperatura. Aqui pode ser a conexão do braço, que pode ser o gearbox case, a caixa de marcha, né? Certo? Soldado, certo? Soldado. Então, essa solda aí a gente vai ter que contabilizar isso aí, certo? Por quê? Porque é uma Heated Affected Zone. Certo? Uma Heated Affected Zone. E isso aí pode reduzir a durabilidade do material em cerca de 10%. Em cerca de 10%. Certo? Então, Heated Affected Zones são uma realidade, são pontos de falha. E elas podem aparecer em outros pontos do braço também, como a gente viu aí, né, nessas soldas que eu tenho aqui e também ali na Uniball, certo? Até mesmo em alguns casos o braço de suspensão do carro de corrida, ele não é como no carro de rua, né? Aliás, o carro de rua também, se a gente olhar o braço de suspensão, eu lembro que uma vez eu troquei ali a bandeja do Gol e eu acho que era soldado ali o pivô, não me lembro. Mas em alguns casos pode ser soldado. Então certamente houve um cálculo ali de zona afetada. Mas nesse caso ele não é tão crítico. Por quê? Porque aqui eu vou ter o freio. Aqui é uma Heated Affected Zone? É. Por quê? Porque eu vou ter o freio. Aqui a manga de eixo. Mais perto da manga de eixo eu vou ter o freio. Certo? E o freio, ele esquenta muito aquela região.
certo? Pra vocês terem ideia, o freio às vezes é usado para a temperatura do freio também esquenta a roda. Tenso, certo? Esse aqui foi um caso de double shear, né? Com heated affected zone. Vamos pegar um outro caso aqui. Aqui já não é heated affected zone, que é outra coisa. Fabricated uprights. O que é isso aqui? É um tipo de manga de eixo. Se eu for traduzir para o português, literal, acho que não fica legal. Vamos ver. Tudo bem, pode ser. Eu posso dizer fabricado, manufaturado, mas por que estamos dizendo isso? No geral, ela não é fabricada? Pois é. Alguns carros de corrida usam um tipo de manga de eixo que é o chamado fabricated. No geral, certo? Eu acho que a gente vai ter eu vou ter uma revisãozinha sobre manga de eixo. Esse tipo de manga de eixo, ela não é feita por inteiro, ela é feita por partes, e ela pode ter diferentes materiais, certo? Geralmente um carro de corrida ele tem ali uma manga de eixo de alumínio de alta resistência, geralmente quando é para ser muito leve, alumínio. Mas quando é um carro mais pesado, eu posso fazer com outro material, certo? E aí eu, por exemplo, eu posso fazer com aço, e aí eu usino, eu faço ela ao corpo com aço, mas sem nada, e aí eu vou colocando uma bucha, né, de metal para colocar alguns componentes, né, e tudo para metal, geralmente metal é latão, né, para bucha no caso, para o cubo de roda. Aí eu posso usar rebite, né, para conectar os pivôs. E é esse o ponto. Veja que eu estou usando uma peça de aço, e aí eu coloco uma bucha que pode ser de latão. Aí para instalar
O pivô eu faço um rebite para entrar com o pivô junto, né? E ele é feito de um outro material, no caso o rebite para eu colocar a Uniball e fixar ela ali, ele tem que ser muito forte, ele tem que ser muito resistente. Mas se ele for mais resistente que o aço que está na manga de eixo, ele vai quebrar essa manga de eixo, né? Então veja que tem componentes diferentes ali, certo? Eu posso ter algumas partes usinadas, evidentemente, mas geralmente a peça não é toda usinada. Então, o que é que acontece? Eu tenho diferentes tipos de processo de produção para fazer essa manga de eixo, certo? Posto isso, vamos desenhar um exemplo. Ok, então temos aqui essa região. Certo. Então, antes de fazer, só confirmar uma coisa aqui. É isso aqui mesmo. Certo? Eu tô chamando isso de rebite, mas o nome em inglês é stud. E a tradução geralmente vai para rebite. De qualquer forma, eu tava vendo aqui, fica... eu vou escrever aqui o nome, mas geralmente se diz stud, né? S-T-U-D, mas em português é rebite. Ele tem uma função um pouquinho diferente do rebite que vocês estão pensando. Então eu vou meter um stud aqui, um rebite, e eu vou e nesse stud a ponta dele vai ser a ponta para eu instalar, para eu montar a Uniball. Então eu vou ter aqui o espaço
certo? Para o cubo de roda. O cubo de roda vai passar aqui, certo? Mas aqui abaixo eu vou ter o meu stand, certo? Certo? Beleza? E aqui vai estar na minha Uniball, certo? Tá. Beleza. Aí eu vou ter uma arruelazinha. E outra no outro lado da arruela aqui. E aí eu vou ter a minha... Está muito grande. Vou reduzir mais isso aqui. Muito grande. Aqui o embal aqui. E a arruelinha aqui. Depois a porca. Certo? Arruela. E aí eu vou fazer o copy paste. E vou botar aqui. Pronto. Perfeito. Perfeito. Certo. Aí o meu braço vai estar montado aqui. Eu tenho aqui minha manga de eixo fabricada. E aqui embaixo vai estar um braço de suspensão, certo? Um wishbone, certo? Conectado por single shear. Com single shear, certo? Onde é a área de estresse? A área de estresse vai ser aqui, certo? Aí, se eu pegar vamos ver essa área de estresse. Ela vai ser uma região mais ou menos assim. Com um dado diâmetro. Certo? Um dado diâmetro. E eu vou ter aqui uma força, que é a força F, certo? Beleza. Então, tal cisalhamento é F dividido pela área. Tensão de cisalhamento. Certo? Tensão de cisalhamento.
Eu vou ter também um ponto onde eu vou ter, onde essa força vai estar sendo aplicada, porque veja que a Uniball é onde vai estar, é a Uniball que vai fazer essa transmissão de força. Geralmente é mais ou menos bem quase que no meio, né, do stud, né, do rebite. Eu vou ter uma distância D, certo? Uma distância D. Então eu vou ter também uma tensão, uma flexão, certo? Vou ter uma flexão. Então eu preciso calcular. A gente vai em busca do W, que é o que? É no inércia, meu momento de inércia dessa região, né? Dividido pelo raio. Já dei ali o diâmetro. Nesse caso, eu vou ter que considerar. Aqui é o raio, mas é o raio maior menos o raio menor, né? Tudo junto. Né? Eu tô usando uma letra para representar raio menor, raio maior menos raio menor. Não, vamos botar direito, né? Desde preguiça, vagabundo, né? Aí, beleza. Aí, a minha tensão de flexão, né? É M dividido por W. M é F vezes D. Certo? F vezes D sobre W. Certo? E assim a gente calcula, verifica se o estude consegue lidar com isso. Certo? Beleza. Então, cuidados aqui. Não colocar dois componentes, né, com materiais muito diferentes e eu ter um stud, né? Vou até escrever o nomezinho dele aqui, stud, né? Muito mais forte, certo? Que a manga de eixo, porque não nos enganemos aqui, o stud vai entrar mais ou menos assim na manga de eixo, certo? E então vou ter aqui essas diferenças de material, né? Normalmente, nesse caso, temos aqui a manga de eixo, que é feita de quê? De HSS. Ela é feita de letra? Não, ela é feita de High Strength Steel, certo? Ela é feita de aço. O High Strength Steel é o stud, certo? Steel. E o stud, né? Que é High Strength Steel. E aí é que tá o problema, né? O stud ele precisa ser muito forte, porque ele vai estar exposto aos wheel loads, né? E eu posso quebrar essa região aqui. Essa região aqui vai ter uma tensão muito grande, né? Então isso precisa ser muito bem calculado, muito bem feito. Ver se tem mais alguma coisa para falar. É isso. Próximo vídeo a gente vai continuar falando de wishbones, porém a gente vai começar com, vou até passar o tracinho aqui, a gente vai falar de configurações de fixações por parafuso porca.
certo? Próximo vídeo a gente começa daqui. Bom, espero que vocês estejam gostando. Tô um pouco cansado hoje, mas continua vendo os vídeos aí de conteúdo automotivo de alta performance, certo? Se você tiver dúvidas, pode mandar mensagem. Eu procuro responder as minhas mensagens. Eu prefiro por e-mail. Eu acho que tem meu e-mail no canal, no site. Mas qualquer coisa, manda mensagem que a gente vai dialogando, certo? E até o próximo vídeo.